Salve, salve, caros alunos e alunas! Bem-vindos a mais uma aula de História, paz e bem para todo mundo. Eu sou o professor João e hoje nós vamos falar sobre os árabes e o Islã. Civilização árabe, originária da região da Península Arábica, viviam em dois grupos distintos, né? Um que vivia no litoral e o outro que vivia no deserto. Esses do deserto eram os chamados beduínos, eram nômades e praticavam ali agricultura, criação de animais, agricultura principalmente assim, na região dos oásis, tá? E, é claro, tinham como centro de comércio e também religioso a cidade de Meca. Outras cidades também, como Yatrib, eram cidades bem distintas, bem famosas já naquela época. Nós estamos falando agora, gente, de uma Idade Média. A Idade Média passa para todo mundo, né, com algumas distinções entre os locais, mas cada região do mundo vivenciou esse período aí chamado de Idade Média e com as suas características distintas. Bom, os árabes, então, eram politeístas, assim como a maioria das civilizações antigas, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e lá na cidade de Meca havia um templo chamado Kaaba, onde se dedicavam as suas orações, as suas adorações a esses diversos deuses. Claro, nesse sentido eles não tinham uma unidade, porque eles não se sentiam irmãos, uma vez que cada tribo adorava um deus diferente, sentia filha de um deus diferente, então não tinha essa unidade. Bom, Maomé, tá? Maomé foi um cara que viveu na cidade de Meca. E Maomé, ou Mohammed, né, o nome dele é Mohammed, ele, aos seus 40 anos aí, ele foi para o deserto fazer as suas orações, fazer a sua meditação, né, o seu retiro espiritual. Isso após ele ter contato com religiões monoteístas, porque ele era condutor de caravanas, então nessas idas e vindas dele, Maomé teve contato com o cristianismo e com o judaísmo, que eram religiões monoteístas. Bom, Maomé, nesse retiro dele no deserto, ele teve uma visão de um anjo, né, o anjo Gabriel. Interessante que o anjo Gabriel é o anjo anunciador, né, o mesmo que anunciou Maria, né, no cristianismo, que ela estava grávida de Jesus, é também esse anjo que vai anunciar aí ao profeta Maomé e dizer a ele que estava todo mundo errado. Aquele negócio de acreditar no monte de Deus, aquilo era tudo balela, aquilo estava tudo errado, porque não existe um monte de Deus, mas sim um único Deus. E esse Deus era quem? Alá, né, que é uma junção aí de Á, que é um artigo, mais a palavra Ilá, que significa Deus, então, ou seja, o Deus, Alá, é o único Deus, então vamos parar com esse negócio de acreditar nessas mentiras aí de que existem vários deuses. Maomé, então, volta desse retiro dele e começa a pregar, espalhar na cidade de Meca que ele tinha tido uma visão, tinha tido um contato com o anjo Gabriel e que esse anjo Gabriel então havia dito isso para ele. De início, assim como o cristianismo também sofreu perseguição lá no início, o islamismo também sofreu. Maomé, a galera não quis nem saber. Pô, esse cara tá doido, como é que ele vai dizer agora de uma hora para outra que esse monte de Deus que a gente tem por aí tá tudo errado e que existe só um único Deus? Como assim? E eles não acreditaram em Maomé e o perseguiram. Talvez até por uma questão de não compreensão e também por uma questão financeira, já que se acabasse com aquela história de vários deuses ali em Meca, e as pessoas parassem de ir para lá para fazer as suas adorações, sua peregrinação religiosa, né, acabaria com a cidade, daria ficar deserto. Mas, enfim, por uma ou por outra razão, mas Maomé foi perseguido. E aí ele foge, então Maomé foge de Meca para Medina. Tá? A cidade de Medina, na verdade, era chamada de Yatrib. Quando Maomé vai para lá, ele continua sua pregação, ele não para, ele continua sua pregação, e lá ele consegue os seus adeptos, ele consegue discípulos lá. Aí a cidade passa a ser chamada de Medina, que em árabe significa cidade do profeta. Maomé, então, volta de Medina, né, de Yatrib para Meca, e aí ele impõe o Islã, né, agora já com mais seguidores, agora com seus discípulos, né, com uma força maior, ele consegue então impor o Islã. Em alguns casos à força, em alguns casos sim por uma conversão pacífica, porque pô, já que tem uma galera com esse cara, ele deve estar certo, né? Ele deve estar certo. Quando a gente fala sozinho, ninguém acredita da gente. Mas quando a gente fala com um grupo, né, acaba você conseguindo uma força maior nas palavras. E Maomé então consegue essa força maior, já que ele tinha esse grupo com ele, e ele consegue então
transformar aquele pensamento ali das pessoas que moravam em Meca, de uma religião politeísta para uma religião monoteísta. E aí ele consegue então unificar esse povo. Foi interessantíssimo, porque ele consegue unificar esse povo. Somos todos filhos do mesmo Deus, então somos todos irmãos. Bom, a religião que Maomé cria é chamada de Islã. Islã assim, uma tradução livre, significa submissão a Allah, ou seja, submissão a Deus. O seguidor do Islã é chamado de islamita ou de muçulmano, que também vem do árabe, né, muslim, que significa submetido ou seguidor de Allah, né, o seguidor de Deus, que no caso árabe, Allah. O livro sagrado deles é o Alcorão, que também, né, significa o livro. O Al é um artigo, Corão, o Corão seria livro ou leitura, então seria o livro ou a leitura. E eles se baseiam em cinco preceitos, ou cinco mandamentos, assim como o cristianismo tem os seus 10 mandamentos, outras religiões têm os seus mandamentos também, como o budismo, que tem os 8 caminhos e tal. Os muçulmanos têm aí então 5 preceitos, que é crer em um único Deus, que é Allah, e que Maomé é o seu profeta, orar 5 vezes ao dia, sempre com o rosto voltado para a cidade de Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, dar esmola, ou seja, praticar o bem, isso é um preceito, um prescindível da religião muçulmana também, praticar o bem, jejuar no mês do Ramadã e ir a Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos. Pelo menos uma vez na vida, caso você tenha condições financeiras e de saúde para isso. Aí é interessante porque a gente volta um pouquinho lá, quando eu falei com vocês que a Kaaba era um templo, né, dedicado aos vários deuses. Maomé não destrói a Kaaba, Maomé transforma essa Kaaba num templo dedicado a Allah. Ou seja, a cidade de Meca continua sendo o centro religioso, só que agora, ao invés de ser um centro religioso politeísta, é um centro religioso monoteísta. E a Kaaba, que era um templo dedicado a vários deuses, agora passa a ser um templo dedicado a um único Deus. Ou seja, a religião muçulmana acaba transformando a cidade de Meca, até crescendo as visitações a Meca, uma vez que agora um dos preceitos do Islã é justamente visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Certo? Então, aí o Islã começa a crescer, certo? E se transformar em uma grande religião. Meca e Medina hoje chegam a receber até 2 milhões de pessoas durante o mês do Ramadã. Então, é uma das religiões que mais cresce no mundo hoje, inclusive no Brasil nós temos aí uma média de 35 mil, alguns falam de mais de 1 milhão de seguidores do Islã aqui no Brasil. E no mundo deve chegar a 1,5 bilhão a 2 bilhões de pessoas seguidoras do Islã. Então é uma religião muito grande, certo? Bom, mas ela não fica só no campo religioso. A nação árabe agora, uma vez que está unida, está coesa, ela parte então para espalhar essa mensagem na chamada jihad, ou seja, esforço em favor de Allah. Agora nós vamos levar isso. Só que, além da religião, também é uma questão política, porque eles acabam transformando as regiões por onde eles passam num grande império. Vão conquistando pessoas e transformam isso num grande império. Isso acontece a partir de 632, quando o profeta Maomé morre, aí cria-se uma divisão no Islã, porque alguns acreditam que só os descendentes de Maomé poderiam aí, liderar o Islã. E outros acreditam não, qualquer pessoa virtuosa pode liderar o Islã, não precisa ser descendente de Maomé. E aí cria-se um racha dentro da religião, que é os sunitas, que eram aqueles que acreditavam que o homem virtuoso, independente, poderia liderar o Islã, e os xiitas, que eram aqueles que acreditavam que apenas os descendentes de Maomé poderiam liderar o Islã. Isso destrói com a religião? Não. Fortalece a religião, e eles criam só essa dissidência, mas é o mesmo Islã, porém com algumas características de pensamento diferente, os dois grupos, mas é a mesma religião. Bom, e aí eles partem sim nesse projeto de expansão, em 3 momentos. Né? No primeiro momento eles conquistam a Síria, a Pérsia, a Palestina, toda aquela região do Oriente Médio. No segundo momento eles já conquistam o norte da África, atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. No terceiro momento conquistam a Península Itálica,
Ou seja, eles constroem assim um imenso império chamado Império Árabe Muçulmano. E olha, gente, conquistam parte da Europa, isso é importante. Eles só são barrados na Batalha de Poitiers quando eles tentam invadir a região onde hoje é a França. Então os francos os barram ali, mas eles ficaram por muito tempo na Península Ibérica. Bom, e aí interessante porque, como nós somos colonizados, fomos colonizados por Portugal, e aquela região ali era uma região dominada teve por muito tempo sendo dominada pelos árabes, então nós herdamos algumas coisas dos árabes, ou seja, esse intercâmbio cultural aí acabou chegando até nós, certo? Matemática, porque os árabes eram bastante avançados, assim, eles eram bastante evoluídos, estavam até à frente da Europa Ocidental, digamos assim. E aí, a matemática, por exemplo, os algarismos indo-arábicos que nós usamos, pensa se a gente estivesse usando o algarismo romano até hoje, né? Então nós estamos usando um algarismo que é chamado de indo-arábico porque é uma mistura dos árabes, ou aperfeiçoada pelos árabes, criada pelos indianos e aperfeiçoada pelos árabes. Também na medicina, na química, na astronomia e no idioma. Algumas nossas palavras, assim, açúcar, álcool, são todas palavras de origem árabe, por causa desse intercâmbio cultural dos árabes com a Península Ibérica, a região onde é Espanha e Portugal hoje. Bom, cresceu, né? Durante a Idade Média aí, o Império Árabe Muçulmano cresce, conquista um vasto território, conquista gente, impõe a sua cultura, ou se não impõe completamente, mas pelo menos cria esse intercâmbio aí, nessa aculturação, ou inculturação, digamos, melhor dizendo, essa inculturação, e chega um momento em que começa a declinar, como nada, essa frase é bem interessante, nada é para sempre, o Império Árabe Muçulmano também começa a entrar em declínio, e ele acontece justamente pelas disputas internas, ou seja, essas divergências internas começam a minar a resistência desse grande império. E a partir do século XIII e XV também começam outros povos a invadir essa região que era pertencente ao Império Árabe Muçulmano. E alguns, mesmo por dentro, conseguem a sua independência, uma certa autonomia, cria-se um reino independente ali dentro do próprio império, e isso vai minando o império, e o império então chega ao fim, certo? Mas é interessante a gente notar o seguinte, a religião não. A cultura e a religião árabe, muito pelo contrário, mesmo depois que o Império Árabe Muçulmano se dissolveu, a religião permaneceu intacta, permaneceu firme, e como eu disse, é uma das religiões que mais cresce no mundo na nossa atualidade, chegando aí a ter 1,5 bilhão a 2 bilhões de adeptos mundo afora nos dias de hoje. Ok? Bom, galera, agradeço a vocês, espero que tenham gostado das minhas aulas, aproveitem, bons estudos a todos e até a próxima.